Treinei mesmo a cuidar de cacto, foi de 2010 mais ou menos para cá que eu comecei a cultivar cactos. Mas é porque você já nasceu no meio das plantas? Sim, nasci no meio das plantas, na área rural mesmo. Mas o hobby virou vício. Aos poucos, o quintal dela foi sendo ocupado por uma, outra, até que a Margarete perdeu as contas. Só de rosa do deserto, que é essa bela planta com flores e caules chamativos, ela tem mais de 200. Das outras espécies, já são mais de 300. A rosa do deserto, eu gostei muito dela e assim, foi também uma coisa que eu conheci, apaixonei por ela e corri atrás, consegui comprar semente e comecei a cultivar a partir da semente. Então a gente pega muito amor por elas. Cactos e suculentas são plantas originárias de lugares secos e desérticos. Por isso armazenam água em grandes quantidades, seja nas raízes, no talo ou nas folhas. Isso as torna mais resistentes ao calor e sem exigir dedicação em tempo integral. O interessante é que esse tipo de planta se adapta muito bem aqui na nossa região do Vale do Aço, que é bem ensolarado, né, que tem um tempo bem quente, não é, Margarete? E aí uma dúvida que eu fico, um cacto como esse aqui, por exemplo, se uma pessoa levar para casa, né, uma pessoa que não tem muito costume de cuidar de planta, que não é acostumado igual você, assim vai ter facilidade para poder cuidar? Vai com certeza, porque o cacto, ele adapta bem, contanto que ele tenha sol, tenha bastante iluminação e água na dosagem certa, né? Ele aceita bem o nosso clima. Margarete lembra ainda que os nutrientes são importantes. Ela usa o adubo orgânico feito em casa mesmo. Eu uso muito a farinha da casca de banana, farinha de casca de ovos e também a borra do pó de café. A pessoa separa as cascas, higieniza, né, na medida do necessário, seca, tritura, faz o pozinho da casca de ovo, o pozinho da casca de banana e faz uma composição e usa na composição do substrato, na hora de preparar o substrato, para poder fazer o plantio. Hoje, aqui no Vale do Aço, já são mais de 100 colecionadores dessas plantas diferentes. E a Cleusimar é uma delas. Aqui, esse cantinho da casa dela foi reservado só para fazer mudas, para poder compartilhar, né, trocar com os outros colecionadores. É uma espécie de berçário, não é, Cleusimar? Isso, é porque, né, são muitas espécies e nem todo mundo tem todas elas ainda. Então, a gente faz trocas e vamos fazendo mudinhas, né, com identificações já. E de vez em quando a gente se encontra, né, em pontos estratégicos para fazer essas trocas dessas mudas. A casa da Cleusimar é toda decorada com cactos e suculentas. Logo na entrada, elas já nos recebem com toda a beleza. Esta aqui foi a primeira suculenta dela há mais ou menos 3 anos. Eu vi na casa de uma amiga, gostei, gosto muito de planta, sempre gostei de planta e é uma planta que me atraiu muito. Eu me divirto com elas, é meu remédio, então assim... converso com elas todos os dias, então é uma paixão que não tem explicação. E pode chamar do que quiser, hobby, coleção, terapia, vício, paixão. Começou como brincadeira, hoje a Cleusimar não consegue mais ficar sem as amadas plantinhas. E olha, são mais de 200 espécies no quintal dela. É tanta variedade que eu nunca tinha visto. Então aqui, esse momento que você está mexendo com a terra, que você está cuidando, você tem que ter uma sensibilidade para cuidar da planta. É uma planta que tem umas que se você encostar, ela cai a folha. Você tem que ser sensível a saber que a folha dela é uma muda. De repente ela está até te oferecendo uma muda. Então você tem que ter essa sensibilidade. Hoje os cactos e suculentas se tornaram populares. Mas quem quiser começar um jardim como esse em casa tem que cuidar direitinho. Tem que cuidar direito. Não é só colocar no vaso e achar, né? Ganhar um vaso bonitinho lá no casamento, ele tá bonitinho lá no dia que você ganha. Mas tem que ter um cuidado, senão ele não vai para frente não.